Adnan, estamos fechando o terceiro mês do ano. É a última semana de março. Novidades no âmbito da política? Olha, Marcelo, nós temos novidade na parte assim mais estrutural no estadual, federal, né? O PSDB tentando fazer aí as federações para poder fortalecer o partido. Mas quais federações? Não está pronta a federação com cidadania, Adnan? Com cidadania, ela já foi assinada, homologada, tudo certinho. Agora está conversando com o Podemos, né? Para poder ter essa união junto ali com o Cidadania, junto com o PSDB, que é um partido que vem muito ajudar a somar, né? Tem a Cátia Abreu, que é a presidente, né? E é deputada. Então a gente tem essa possibilidade, esse trabalho. Há também aí outras pessoas, como hoje chegou para mim, que tem um convite para o Ciro Gomes retornar ao PSDB. Então, isso também é uma pessoa que foi ministro, foi governador no Ceará, junto pelo PSDB, quando ele foi governador. Então, aí já é uma pessoa já que a gente tem que trazer um carinho muito grande. Né? Tem também uma conversa, aí eu já não sei, que até o Michel Temer já entra nessa conversa, sobre o MDB entrar nessa federação junto com todos esses com o PSDB. Então, essas são as nuances que vêm vindo, que nós temos que ficar atento, principalmente no nosso município, que a gente sabe que... Tem reflexo aqui isso aí, Adnan? Tem reflexo. Qual? Ciro Gomes da PSDB. O que muda aqui em São Joaquim? Olha, tem reflexo porque você acaba tendo direitos que vão se reduzindo a sua expressão. Se você tem anseios políticos, né, você acaba entrando num grupo que já tem uma maioria, e aí você tem que partir para outras funções. Adnan, você pode ser mais claro, por gentileza? Eu não estou entendendo. Me desculpe aqui, mas não estou entendendo. Imagina só, nós, que nem na eleição anterior, eu estava junto com o Hilário Gonçalves, né? Nós fomos o Hilário cabeça de chave, eu vice, e nós fomos contra o atual prefeito que ganhou, que é o MDB. Até porque o Hilário foi candidato a prefeito. Então, imagina se tem o PSDB junto com o MDB, várias personalidades do PSDB, creio eu que não vão participar. Não, eram eleições diferentes. Eleições diferentes, mas a gente vê que a conduta e a forma das realizações para o município continuam as mesmas. Então, a gente tem ideias de mudança. Entendi. É isso que permanece. Você quer dizer o que com isso? Que o PSDB vai lançar candidato próprio? Olha, não é difícil isso acontecer, mesmo porque existe convite a personalidades da política para estar ingressando no PSDB. Por exemplo... Não posso dar nome, porque aqui é negócio... O Hilário eu já falei. O Hilário, ali atrás, em outras entrevistas, eu já falei, certo? Né? Mas a gente tem conversados com pessoas que possam vir a somar e a trabalhar dentro do partido para que isso venha acontecer. E você tem conversado, por exemplo, com o Cidadania, que está federado com o PSDB? O Cidadania, nós ficamos de conversar, o Éder ficou de ter uma agenda, né? O Éder Tavares falou que ia ter uma agenda, né? E eu estou aguardando essa agenda, mesmo porque a gente vê agora esse movimento, né? A gente nem sabe corretamente o que vem acontecer daqui para frente. Mas, olha só, nós estamos com o Cidadania. E a gente escuta todo momento na mídia que o Cidadania conversa com o PT. E aí a gente não tem essa certeza. Conversa mesmo? Não conversa? E já foram conversar com a Cidadania para saber disso? Eu estou aguardando. Olha, vamos conversar. E numa eventual eleição municipal juntos, hierarquicamente, eu não sei nem se tem isso nessa questão da federação, quem é que dá as cartas? Olha, isso nesse momento é muito difícil ter essa resposta, Marcelo. Por quê? Nós temos que saber se dentro da federação, tendo a federação, terá o candidato que já foi prefeito, que é o doutor Marcelo. A gente não sabe sobre isso. Então, nós temos que ter uma posição ainda de estudo e saber. Outra coisa, não é só nós. Estão trabalhando? Nós temos que conversar. Essa que é o jogo da coisa. A política é conversar, é somar forças, né? Trazer as pessoas para a união de conversa, de idealismo, saber aquilo que está acontecendo. Tem que partir de quem?
Isso tem que partir naturalmente, sabe, Marcelo? Não adianta você forçar uma barra para que aconteça, porque amanhã depois a pessoa pode pegar, se sentir e falar assim, nossa, eu tive que participar. Não, eu participei porque eu quis, porque eu vi que ali era o momento da gente estar unido, trabalhando junto. Então eu não tenho nada contra ninguém, não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que aceito as divergências, converso com todos e muito vejo que a gente está num momento agora de começar a amadurecer mais ainda esse relacionamento com todos que estamos conversando. Tá, com a Adriana já procurou para conversar, não, também? Adriana, eu... Presidente da Cidadania. Cidadania, certo? Mãe da Clara. Mãe, aniversariante do dia. Aniversariante do dia. Pois é. Né? Então, não, assim, a gente tem, como eu falei, o Éder, que ficou de conversar, de intermediar essa agenda, né? Então, eu vejo que é importante isso. O mesmo porque dentro do partido nós temos, como eu falei, uma posição também de continuar o grupo com o Hilário, né? Agora a gente não sabe se vai continuar ou não. Com o Hilário candidato? Aí, então, tem a situação da federação que nós temos que respeitar, e isso é natural. Então, hoje, o PSDB, se você perguntar para mim, Adnan, o PSDB está trabalhando, conversando e alinhando com para quem? Participar, com aqueles que possam vir a ter os candidatos próprios. Sem conversar com a cidadania. A cidadania está junto, já está conversando. E eu que não participei, mas o Éder eu tenho certeza que tem conversado. E aí, Adnan? E aí conversa. Nós temos que conversar. Não, como eu falei, o Éder já ficou de conversar e trazer isso para nós. É verdade que o PSDB sonha em ter no seu quadro normal, e aí a partir de você que é presidente, o Hilário Gonçalves, e você repetir a dobradinha que fez com ele na eleição passada como vice? Olha, não sei se é um sonho do PSDB, mas é uma questão... Não, o meu não. Muito pelo contrário, eu sempre falei Você não vai ser candidato a nada? Não, posso ser candidato, certo? Mas é como eu já falei aqui no canal, né? Quem decide é o grupo, não sou eu, jamais, muito pelo contrário. Porque você tem que somar, você tem que trazer as lideranças, você tem que trazer as forças junto para uma campanha a prefeito. É uma campanha desgastante, é uma campanha árdua, né? E você tem que estar próximo e saber o que está acontecendo. Não adianta querer simplesmente sentar no banquinho e achar que está, eu sou... Não é bem assim. Então nós temos que conversar muito. Pois é, palavra da presidente Adriana postada aqui do Cidadania, Adriana Pereira, Ceribelli. O Cidadania não teve nenhuma tratativa, nem com o PT e nenhum outro partido sobre as eleições municipais, Adnan. Então o Éder tem que dar um jeitinho de... Não, já vou passar para a Adriana, já vamos sentar e conversar. Não vamos deixar para o Éder, não. Vamos sentar e conversar. Tirou o Éder da conversa? Não, o Éder, ele conversa junto conosco. Tanto é que o Éder é uma liderança nossa. Já quer marcar uma data aqui ou depois você fala com ela? Não, esse negócio de data tá meio complicado por causa do imposto de renda, mas vamos lá. A gente conversa assim. Não, eu falo pelo seguinte, daqui uns dias vai ter um feriado aí, de repente a gente pode fazer Semana alguma que vem, coisa. Isso, de repente a gente pode fazer alguma coisa antes. Trocar uma ideia, já começar a conversar. Para não ter uma situação, falar assim, vai em cima do feriado. Não, uma coisinha antes. Porque o PSDB pensa em trazer o Hilário para o grupo, outras lideranças que querem, de repente, se candidatar e lançar candidato próprio. Sim. Candidato próprio seria junto com o Cidadania, que estão federados. Sim, e o que é importante, você sabe o que eu te falo que é importante? É o seguinte, os partidos não podem ficar no esquecimento. Os partidos têm que conversar e têm que passar para a população, para o eleitor, o que está acontecendo. Por que eu te falo isso? Porque não adianta depois sair de última hora, levantar a mão e depois chorar, falar que o eleitor não lembrou da pessoa. Não é assim que funciona em política. Tem que construir uma candidatura? Tem que construir, tem que estar trazendo a população, ao eleitor, para que a pessoa tem que ter uma entrada dentro da sociedade, certo? E isso eu falo na candidatura tanto a prefeito quanto para vereador. Porque depois a pessoa fala assim, eu não fui reconhecido. Mas que dia que você saiu, que hora que você saiu e que hora que você se pôs à população como candidato? Adnan, o Hilário foi uma exceção a essa regra? Foi uma exceção porque naquele momento
a sociedade precisava ter um nome novo na política. E foi o que aconteceu. Hoje ele é um nome novo, não? Hoje ele não é um nome novo, porque ele já foi candidato. Certo. Ele já foi candidato. E teve uma boa votação, uma representatividade muito boa na eleição. E isso é importante. Então, daqui para frente, ele não exerceu o mandato, certo? Mas daqui para frente já é uma pessoa em que a sociedade conhece. Já e conhece. isso é importante. Pois é. Né? Agora, na questão da federação, e aí falando pelo lado do PSDB, vindo do Estado, da executiva estadual, quem é que daria as cartas em São Joaquim? O PSDB ou o Cidadania? Olha, se a gente analisar por expressão de partido, expressão estadual de partido, a gente poderia falar Entendi. que seria o PSDB. Mas não é assim que funciona. Política não é assim. Como é que analisa? Porque nós temos que analisar o peso do candidato. Vamos supor, vamos colocar que o doutor Marcelo se confirme como candidato do Cidadania dentro da federação. Certo? Opa, 2 mandatos de prefeito. Certo? 2 mandatos de vice-prefeito. Certo. Então, é uma naturalidade em que ele tenha, certo, uma largada na frente. É uma naturalidade. Agora, se dentro dessa conjuntura existem outros nomes em que os partidos e até o próprio acha que possa ser diferente e possa ter uma oportunidade, né, pode se abrir. Aí vai para a prévia. Isso. Eu vejo da seguinte forma, a prévia, eu gosto de prévia, mas eu vejo que a gente não precisa ter desgaste. A gente pode ter uma união. E isso que mais importa na política. Porque quando você tem... Eu falo isso por causa da última prévia que o PSDB teve com Dória. Teve um desgaste muito grande. Sem necessidade daquilo. Então não há esse tipo de necessidade. Tá, mas me responda, por gentileza, a questão estadual. Em São Joaquim, quem é que dá as cartas vindo do Estado? O PSDB do Vignoli ou o Cidadania do Arnaldo Jardim? Aí que tá, por isso que eu estou te falando. A gente tem que... Ou esse povo não se intromete? Não, se intromete sim. Então, olha... Não, se intromete. Olha, porque o deputado federal mais votado aqui foi o Arnaldo Jardim. Isso, e a gente tem que respeitar isso. Mas poderia dar as cartas no PSDB? Não é questão de dar as cartas no PSDB. Aí que tá. Quando eu falo para você que a gente depende de coisas que acontecem no Estado, lá em cima, certo? Qual que é uma necessidade de ter uma aproximação e manter um bom relacionamento com o Arnaldo Jardim? Qual é? Ué, eu não sou o presidente estadual do PSDB. Eu não sou a pessoa que está ali fazendo um tipo de tratativa. Nós, no município, estamos fazendo a tratativa de ter o quê? O candidato próprio. Agora, nós temos que ter a arte de convencer em que o candidato, em que a gente quer apoiar, fazer com que seja o candidato viável. E é mais viável do que o que está para trás. Mas aí vai depender de filiação ainda, né, Ardinão? Porque você não tem uma filiação. Nós dependemos da filiação e dependemos também de uma situação, de uma conjuntura que vem a fortalecer essa federação. Muito que a gente precisa, certo? Que, infelizmente, a gente vê que na política as pessoas... quando tem que decidir, deixa para decidir na véspera. Tem que decidir antes. Tem que decidir antes. E aí, Adnan, você me diz, só retornando aqui no seu raciocínio, por gentileza, que o PSDB, na última eleição municipal, esteve contra o atual prefeito do MDB e que será candidato à reeleição. Isso é inevitável. Não é difícil falar pelos outros, mas o que caminha é isso. Mas você esqueceu de dizer que o PSDB tem um vereador na Câmara, é da base do MDB hoje. O Matheus vai mudar de partido, vai mudar de opinião? Não, ele continua no partido. O que acontece, eu vejo natural isso, uma situação, como eu já sempre falei, né, o vereador, ele é eleito e ele representa os votos que ele teve e ele tem que dar a resposta aos votos que ele teve, à comunidade que ele teve. Então, dentro de São Joaquim da Barra, pode chamar ex-vereadores, até o próprio Matheus, o diretório de São Joaquim da Barra nunca impôs, certo, que o mandato do vereador
fosse uma coisa que o diretório ali decidisse, o diretório falasse, mesmo porque o partido é um partido democrático e a gente respeita uma social-democracia. Mas vai ter que ter opinião ano que vem. Aí Democrático vai ter opinião. Não, sim, mas aí é uma outra situação. Estou junto com o PSDB. Mas é uma outra situação, que aí já é uma questão de eleição para reeleição, já é uma forma mas diferente. Mas vocês não estão trabalhando isso hoje? O partido está trabalhando. Então, ué. O partido trabalha, mas aí a decisão, né? Já começa. Daqui você quer acender uma vela para 2 de fundo, não vai funcionar. Vamos acender para o Santa, melhor. Pois é, então, eu entendo que tem que ter uma opinião, doutor Adnan, ou presidente Adnan. Eu acho que é importante isso até para dizer, tem um lado. Nossa, você sabe o que acontece, Marcelo? A política no Brasil, ela vem num turbilhão de emoções do que está acontecendo. Né? Muita coisa passou. As alterações que nós temos, né? Nós tivemos aí um governo que acabou de sair, que deixou o país dividido demais, muito rachado. O atual presidente está tentando fazer com que as coisas possam acontecer para nós, dentro do nosso país. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo um novo governador eleito, né? E eu estimo melhoras para ele, que ele está fazendo uma cirurgia. Pedra no rim. Né? Então, eu estimo melhoras para ele. Então, a gente vê que temos que ter uma posição com muita transparência na política. Exatamente. Porque, infelizmente, o que veio acontecendo ultimamente... Não foi bom, né, Adnan? Não agregou positivamente. Olha, a Adriana continua dizendo, é claro que vamos conversar, estamos à disposição e temos muito interesse nessas conversas. Aqui, logo a seguir, vem a Vera Flores. PSDB conversaria com o PT? Olha, hoje conversaria, porque o que acontece? Lá atrás nós tivemos um impedimento, certo? Com o Dória, nós tivemos um decreto ali, dentro do PSDB, que proibiu isso. Não conversaria com o PT. Não conversaria com o PT. Mas hoje, isso já... A demonstrativa que nós tivemos na eleição federal que nós tivemos, certo? Lideranças antigas do PSDB dentro de São Paulo, abrindo voto para o Lula, né? Quem sou eu para falar que nós não conversaríamos? Jamais. Então, conversaria sim, não teria problema nenhum. Como eu falei, a gente conversa, certo? Precisamos conversar. Política é a arte de somar, não, presidente? Sim, e uma coisa, você jamais fecha o seu espaço político para que as pessoas... Imagina as pessoas como olha para a sua pessoa, fala assim, vem cá, ele está fechando a porta e aí está falando que tem que conversar? Jamais. Não funciona. Não funciona. Aguardemos, o tempo dirá e em breve. Não, presidente? Olha, Marcelo, eu vejo, certo, que nós temos aí um bom ano para conversar bastante sobre política, né? Tomar as decisões. As decisões estão vindo, eu diria, a cavalares. A cavalares? Como é que é isso, Adnan? A cavalares? Está tropeçando todo mundo pela frente aí, que eu vou te falar um negócio. Está um perigo isso. Está um perigo. Temos que ter paciência. Tem muita conversa ainda pela frente. Obrigado por hoje, presidente Adnan. É sempre um prazer recebê-lo, não é? Presidente do PSDB até agosto, Adnan? Até agosto, aí depois eu creio que toda a tratativa... Caridade toda a será aclamado? O nosso amigo Cláudio Caridade será o Cheba, estará na presidência, né? E nós vamos estar apoiando ele, né? Fazendo um bom trabalho para ele também. Estamos aqui à disposição, tá bom? Do PSDB, das lideranças todas, e esse ano pré-eleitoral é para a gente também falar sobre política. Obrigado, viu, Adnan? Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, bom trabalho no imposto de renda. E vamos trabalhar o imposto de renda. Adicom Contábil. Vamos fazer. Precisou, procurou. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Vai ser um bom ano para todos. Deus quiser. E aí uma boa entrevista, né, para Sandra, para todos que vão estar agora falando sobre as mulheres, né? Exatamente. O mês de março é o mês... e a Carmen. A Sandra e a Carmen. O mês de março é o mês das mulheres. Né? Tudo de bom, obrigado. Presidente. Saúde. Nós todos. Adnan Teixeira, presidente do PSDB de São Joaquim, conversando ao vivo.